Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esta videoaula. Eu me chamo Marco Túlio e hoje nós estaremos estudando o método 2 de cálculo de dissipador de calor. Esse método 2 é uma continuação da videoaula passada. É um método no qual nós não temos um dissipador de calor. Nós iremos fazer os cálculos e através dos cálculos nós teremos um indicativo de como escolher esse dissipador de calor num catálogo aí de um fabricante. Okay? No método passado, que era o método 1, nós já tínhamos um dissipador de calor e a gente fazia os cálculos só para ver se esse dissipador iria atender ou não uma determinada situação. Muito bem, a aplicação de hoje trata-se do cálculo do dissipador de calor para um circuitinho que emprega aqui um transistor TIP 31. Esse transistor TIP 31 é um transistor do tipo BJT, transistor bipolar de junção, e ele tem o encapsulamento aqui conhecido como TO220. Muito bem, o circuito de aplicação é esse aqui que a gente está vendo, é um circuitinho regulador de tensão, onde a tensão de entrada é 10 volts e a tensão de saída é a tensão que a gente vai calcular aqui na sequência. Esse circuito está configurado como seguidor de emissor, onde a tensão aqui na base segue aqui para o emissor. Então, a tensão aqui no emissor vai ser a tensão que vem lá do Zener menos a tensão entre base e emissor do transistor. Essa tensão aqui de polarização conhecida como VBE. Bem, o calor gerado aqui neste transistor, ele é o calor produzido aqui no coletor, e ele vai levar em consideração essa tensão aqui de operação VCE. O outro calor produzido neste transistor aqui é o calor produzido na junção base-emissor, nessa junção aqui, onde a gente tem a corrente de polarização de base. Então existem dois calores dissipados, aqui duas potências dissipadas, uma é a potência V, é a potência entre coletor e emissor, e a outra é a potência dissipada lá na base emissor. Então a gente tem interesse em descobrir essas duas potências para esta aplicação aqui, cujo circuito utiliza a configuração polarização seguidor de emissor. Então, para calcular essas duas potências, a potência lá no coletor e a potência dissipada lá na base, a gente vai precisar aqui da corrente de base e vai precisar da corrente lá no coletor. Okay? A corrente aqui na base, o IB, a gente vai ver que a relação do transistor é corrente de base sempre a relação corrente de coletor dividido pelo ganho de corrente contínua aqui, né? O IC sobre o HFE. E a corrente lá no coletor, a gente vai aproximar aqui pela corrente máxima de saída, que é a corrente da carga. Então, 1,5 amperes. Logo, a gente precisa encontrar o IB em função do IC e em função do HFE, que é o ganho de corrente contínua ou ganho de corrente constante aqui do nosso transistor. Para isso, a gente vai precisar do catálogo do fabricante. Então, observando aqui esses dados em catálogo, nós temos que o HFE, tá marcadinho aqui, ele está sendo adotado igual a 10, que é o menor HFE, o menor ganho possível. Com o menor ganho, a gente tem a maior corrente na base. Com a maior corrente na base, nós temos a maior potência dissipada. Então, a gente vai pelo pior caso, né? O pior caso seria o menor ganho aqui. Muito bem, outro detalhe, então, é o nosso VBE, a gente acabou de retirar aqui o HFE. O VBE, também o pior caso aqui, é 1,8 volts, lógico, isso quando o transistor está conduzindo a corrente máxima de 3 amperes. No nosso caso vai ser um pouco menor, mas a gente também vai pela pior situação, né, possível aqui, considerando o VBE de 1,8 volts. Então, com o VBE de 1,8 volts, a gente consegue calcular a tensão lá no emissor do transistor, a tensão lá no emissor aqui do transistor, a tensão que vem lá do Zener, menos a tensão VBE. Nós temos a tensão do Zener, tensão VBE, uma menos a outra, vai me dar a tensão que está indo para a carga, que é 4,4 volts. Então, se a gente atualizar isso lá no nosso circuito, a tensão
que sai aqui do Zener é 6,2 volts. E a gente tem uma queda de tensão aqui de 1,8 volts. Então a tensão lá na saída, como a gente viu, 4,4 volts. A tensão entre coletor e emissor é a tensão do coletor, que está aqui, 10 volts, menos a tensão do emissor, 4,4 volts. Portanto, nós teremos uma queda de tensão aqui entre coletor e emissor, uma queda de tensão máxima de 5,6 volts. Então, esses parâmetros serão utilizados aí para a gente calcular a potência no coletor e a potência dissipada ali na base. Dando continuidade, então está aqui o cálculo aqui da tensão VCE, que é a tensão do coletor menos a tensão do emissor, 5,6 volts. Portanto, agora, a potência dissipada lá no coletor do transistor, que a gente vai calcular, é a seguinte relação, é a tensão VCE vezes a corrente IC. A nossa tensão VCE é 5,6 volts, a corrente 1,5 ampere. Isso vai nos dar uma potência dissipada de 8,4 watts, ok? Essa é a potência dissipada lá no coletor. E a potência dissipada na base do transistor é simplesmente o produto VBE vezes IB. Só que o nosso IB é a relação IC sobre o ganho HFE. Portanto, nós temos um VBE de 1,8 volts, uma corrente IC de 1,5 e um ganho HFE de 10. Isso vai dar uma potência dissipada de 270 mW ou 0,27 watts. Ok? Qual é a potência total, então, dissipada no transistor? É a potência lá no coletor mais a potência dissipada com a polarização de base. Então, o nosso transistor vai estar dissipando essa potência de 8,67 watts. Aproximando aqui, né, 9 watts seria a potência total que a gente vai considerar para o cálculo aí do dissipador de calor. Então, fazendo um resuminho, nós temos a seguinte situação. O nosso transistor vai estar fornecendo uma corrente aqui de saída de 1,5 amperes para a carga, corrente de saída aqui 1,5, com uma tensão de saída aqui VO regulada de 4,4 volts. A tensão de entrada é 10 volts, com uma corrente de 1,5 amperes. Para ter 1,5 amperes lá no coletor, a gente precisa injetar então 0,15 amperes na base. Isso nos dá então uma potência dissipada aqui entre coletor e emissor, a potência lá no coletor de 8,4 watts. Com essa corrente de 0,15 amperes na base, nós temos uma queda de tensão de polarização aqui estimada em 1,8 volts. Isso vai dar então uma potência aqui na base de 0,27 watts. E como a gente viu, a potência total é a soma da potência lá no coletor mais a potência aqui na base, que a gente aproximou então para 9 watts. Essa é a potência que vai gerar o calor quando esse transistor estiver ligado. Muito bem. Observando os dados de catálogo então do TIP 31, nós temos que a máxima temperatura de operação na junção dada aqui nesse item, ela é de 150 graus Celsius, tá? É essa temperatura máxima que a gente vai adotar como temperatura máxima de operação lá na junção do transistor. Então já está anotado aqui 150 graus Celsius. Outro dado importante para calcular o dissipador de calor é a resistência da junção para o case aqui, ó, para o encapsulamento. Então a máxima resistência é de 3,125 graus Celsius por watt. Então é esse valor aqui que a gente vai adotar e já está anotado aqui também. Outro detalhe importante a observar aqui é que a resistência térmica aqui da junção para o ambiente, sem o dissipador de calor, ela é de 62,5 graus Celsius por watt. Isso significa que se a gente
estiver dissipando aqui 3 watts de potência sem dissipador de calor, essa temperatura aqui ela vai para algo em torno de 187 graus Celsius, que é maior do que os 150 graus Celsius permitido lá na junção. E aí esse transistor vai danificar. Então, a máxima temperatura, a potência que eu poderia dissipar nesse transistor seria algo em torno de 2 watts, sem dissipador de calor. Tá? Na sequência, nós iremos anotar os valores já levantados no nosso circuito térmico, onde nós temos aqui uma potência dissipada de 9 watts lá no transistor, com uma resistência térmica da junção para o encapsulamento levantada aí, ou calculada de 3,125 graus Celsius por watt. Outro detalhe, lembrar então que a temperatura, a potência máxima, né, ou a temperatura máxima permitida na junção, que a gente viu aqui é 150 graus Celsius, vamos anotar aqui, temperatura da junção máxima lá no BT, no tipo 31, ela é de 150 graus Celsius. O que a gente quer descobrir então é se com o dissipador, né, que a gente vai calcular adotado no final, né, qual é a temperatura máxima aqui na junção que chega na condição de operação de temperatura desejada, tá? Isso aí a gente vai fazer na sequência. Outro detalhe que nós temos aqui é que a resistência entre o encapsulamento e o dissipador de calor, para a condição aqui, ó, eu não vou estar usando esse isolador, não vou nem pasta térmica, né? A gente vai adotar essa resistência térmica igual a 1,5 graus Celsius por watt. Isso aqui a gente tirou aqui de uma tabelinha aqui fornecida pelo pessoal lá da Unicamp, para o encapsulamento TO 220, né? Se você quer ser mais conservador, você pode usar o valor aqui 2. Muito bem, dando continuidade, nós temos agora que encontrar a resistência térmica entre o dissipador de calor e o ambiente. Tá? A temperatura de operação que a gente vai adotar é de 50 graus Celsius. Nós vamos considerar que esse circuito vai estar operando sobre essa condição máxima de temperatura ambiente, 50 graus Celsius. Tá? Ele está dentro, de repente, lá de uma caixinha, no ambiente quente, e tudo isso gera uma temperatura máxima, no pior caso, de 50 graus Celsius. Com esses 50 graus Celsius, a gente não quer então que a temperatura final, lá na junção, ultrapasse os 150 graus Celsius aqui. Ok? Então, o método que a gente vai aplicar para determinar o dissipador de calor consiste em determinar a resistência térmica do dissipador para o ambiente, essa resistência do heatsink para o ambiente, através da seguinte fórmula aqui, que relaciona a variação de temperatura lá da junção para o ambiente com a potência e o caminho térmico aqui, pelas resistências térmicas, né? Então, a ideia é estar isolando a resistência térmica do heatsink para o ambiente e fazendo o cálculo desse valor. Aplicando então a fórmula aqui, e isolando o R, a resistência térmica do heatsink para o ambiente, nós chegamos aos seguintes valores. Veja só, o 150 é a temperatura máxima, está aqui, ó, máxima temperatura lá na junção, no ΔT, e os 50 graus Celsius é a máxima temperatura de operação ambiente. Okay? Nós vamos considerar que o circuito está operando lá a 50 graus Celsius, divididos pela potência, tá, a nossa potência dissipada lá no transistor, menos a resistência do case do encapsulamento para o heatsink, que a gente adotou lá como 1,5, e a resistência levantada aqui da junção para o case, tirada lá do catálogo, né, de 3,125 graus Celsius por watt. Nós chegamos então que a resistência do dissipador, ou seja, do heatsink para o ambiente, é igual a 6,48 graus Celsius por watt. Logo, a resistência ou o dissipador que a gente adotar, ele tem que ter uma resistência térmica menor do que esses 6,48 graus Celsius por watt. Essa é a ideia então do cálculo, né? Encontrar um dissipador
na tabela lá do fabricante que tem uma resistência térmica menor do que 6,48 graus Celsius por watt. Eu já dei uma olhada e do catálogo do fabricante, o fabricante que eu estou adotando aqui é o HS Dissipadores. O dissipador que eu tenho é desse fabricante. E o código do dissipador que a gente vai usar aqui é o HS8620A, tá? É um catálogo antigo já, você pode ver aqui, então tem que tomar cuidado com esses detalhes, mas é o dissipador que eu tenho. Então veja, as dimensões dele são 86 por 20 milímetros ou 8,6 centímetros por 2 centímetros. E a resistência térmica desse dissipador, que a gente já vai ver o detalhe dele, ela é de 8,36 graus Celsius por watt por 4 polegadas, tá? A gente vai aplicar um fator de correção para transformar isso em graus Celsius por watt. Qual é a ideia aqui então? O dissipador é esse que a gente está vendo aqui. Só para nos situar, né, as dimensões, nós temos 8,6 centímetros ou 86 milímetros nessa medida aqui. A altura aqui da aleta aqui é de 26 milímetros, 20 milímetros, tá aqui. E outro detalhe importante agora, então, para que a gente possa aplicar o fator de correção, é o comprimento aqui, ó, desse dissipador. Ok? O comprimento que eu tenho escolhido aqui é o comprimento de 40 milímetros ou 4 centímetros. Então, variando esse comprimento, nós iremos variar aqui o fator de correção. O fator de correção, então, a ser aplicado, segundo a tabela do fabricante, para o comprimento aqui de 40 milímetros, é de 1,59, que deve multiplicar, então, a resistência térmica lá do catálogo. Então, voltando, né? O dissipador tem essa resistência térmica aqui de 3,66 graus Celsius por watt por 4 polegadas, aplicando o fator de correção de 1,59. Então é só multiplicar esse 3,36 por 1,59, nós chegamos à resistência térmica de 5,34 graus Celsius por watt, que é menor então do que o valor que nós vimos aqui, né? 6,48 graus Celsius por watt calculado, ok? Então esse 5,34 é menor ali do que o valor necessário e, portanto, esse dissipador aqui ele atende a necessidade que a gente queria. Muito bem, voltando ao nosso circuito térmico aqui, como é que vai ficar a brincadeira, né? Vou aproveitar o circuito que a gente já desenhou e nós vamos marcar aqui essa resistência térmica de 5,34 aqui nesse valor. Vamos só apagar isso aqui. 5,34 é a resistência térmica então encontrada ou calculada do circuito. Bom, como é que vai ficar então as variações de temperatura no circuito térmico, né? Que a gente já estudou na aula 1. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar essa potência de 9 watts e vai multiplicar por cada resistência térmica para saber a elevação de temperatura. Então a gente parte aqui da temperatura ambiente de 50 graus Celsius e vai multiplicar esse 5,34 aqui então por 9 watts, né? E isso vai dar o delta T de 48,06 aqui. Então eu tenho 48,06 graus de variação de temperatura de delta T entre o ambiente e o dissipador de calor. Multiplicando esse 1,5 por 9 watts, nós temos aqui um delta T de 13,5 graus Celsius entre o encapsulamento e o dissipador de calor. E por fim aqui multiplicando a resistência térmica da junção para o case por 9 watts também, nós teremos aqui um delta T de 28,12 aproximadamente aqui, ou 28,1 graus Celsius, ok? Com isso a gente consegue então calcular a temperatura lá na junção. Se a gente somar então aqui
os 50 graus Celsius da temperatura ambiente, mais a variação de temperatura do heatsink para o ambiente, do dissipador para o ambiente, mais a variação de temperatura do case para o heatsink, do encapsulamento para o dissipador, mais a variação da temperatura aqui da junção para o encapsulamento, nós temos uma temperatura final lá de aproximadamente 140 graus Celsius. Veja, essa temperatura de 140 graus Celsius, ela é menor do que a máxima temperatura permitida na junção de 150 graus Celsius. Portanto, nós estamos com o dissipador adequado para a situação de operação máxima aqui de 50 graus Celsius. Então agora nós iremos fazer uma verificação prática aí do circuito operando com a corrente de 1,5 amperes e fazendo a regulação de tensão conforme a especificação inicial aqui do circuito. Muito bem, nós estamos aqui com uma visão do circuito montado. Aqui embaixo, aqui no cursor, nós temos o tipo 31 com o diodo Zener. O diodo Zener mandando uma tensão aqui de 6,36, era um diodo Zener de 6,2, né? Mas nós temos o coeficiente de temperatura do diodo Zener também. Nesse momento ele está com 6,36. Tensão de saída do circuito, ela está em 5,1, uma vez que a tensão VB aqui do transistor não está acontecendo, não está sendo de 1,8 como a gente tinha previsto lá de catálogo, mas na verdade aquele 1,8 volts entre VBE era em função de uma corrente de 3 amperes, né, circulando. A gente está com uma corrente ajustada aqui, ó, de 1,5 amperes para o nosso projeto. Essa é a corrente que a carga está drenando aqui, 1,5 amperes. Então a tensão de saída ficou um pouquinho acima lá dos 4,4, mas não tem problema. Nós estamos com uma tensão de entrada aqui de 10 volts aproximadamente e temperatura ambiente de 20 graus Celsius. A temperatura no dissipador de calor nesse momento beira lá os 60 graus Celsius, abaixo, né, da temperatura, considerando que o projeto foi feito para uma temperatura ambiente de 50 graus Celsius. Enfim, então a temperatura no dissipador está abaixo, né, da prevista, que seria algo em torno lá dos 98 graus Celsius mais ou menos. Elevando a temperatura ambiente, lógico, vai elevar aqui a temperatura do dissipador de calor, que está mais ou menos estável aqui em 60 graus Celsius. Ok, então esse foi o projeto. Veja que o transistor está operando numa situação bem confortável aqui, fornecendo 1,5 amperes para carga, né, com o dissipador especificado em catálogo. Com isso nós finalizamos o método 2 aqui, que foi o método onde nós, a partir dos dados de projeto, nós chegamos então à especificação do dissipador de calor, né? Ao contrário do método 1, onde nós já tínhamos um dissipador de calor e nós fizemos a constatação se aquele dissipador se aplicava àquela situação. Espero que vocês tenham gostado, espero que as informações sejam úteis a todos vocês. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.